do Senhor. Deus já preparou o nosso coração através do louvor. Chamar meu irmão Paulo, que é o profeta de Deus nessa noite. Creio que Deus tem uma palavra aos nossos corações através da vida dele. Que Deus venha te usar, meu irmão, como instrumento nessa noite. Estenda suas mãos, vamos orar e abençoar a vida do Paulo em nome de Jesus. Senhor, aqui está a vida do teu filho, Deus. Queremos ouvir a tua voz nesta noite, ó Deus. Usa o Paulo, Deus, como instrumento, Deus. Fala com a tua noiva, com a tua igreja, Deus. Queremos ser edificados, queremos ser alimentados através da tua palavra, papai. Que o Paulo diminua e que o Senhor cresça através da vida dele. Ainda que ele tenha preparado a palavra, papai, a última palavra vem do Senhor. Por isso, abre a janela do céu, revela, Deus, aquilo que o Senhor quer, o coração do teu filho para as nossas vidas, em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém. Já podia ir embora. Os louvores hoje, a abertura já veio de encontro à palavra, em nome de Jesus. Mas essa noite eu quero falar justamente de um lugar onde nós guardamos as nossas coisas, onde nós conversamos, onde muitas vezes nós choramos, muitas vezes nos alegramos, conversamos muitas vezes com as nossas esposas, ou ficamos relaxando nele. Quero falar do quarto. Quero falar nessa noite, o tema da minha mensagem é volte para o quarto. Volte para o quarto. Volte para a presença de Deus. E falar de quarto é falar de oração. Engraçado que hoje já começou assim. A Gisele abriu o culto aqui falando de intimidade. Daqui a pouco veio os louvores. E daqui a pouco o pastor já veio orar. Olha só. E eu quero falar de oração nessa noite também. Nas minhas pesquisas aí para estar preparando a palavra, eu li um texto que me chamou a atenção. E eu quero trazer esse texto. É de um escritor, de um historiador russo, que ele estava preso na Sibéria lá, tudo, foi levado cativo. E nesse momento dele ele se converteu e começou a orar ao Senhor, mas ele dentro de uma cela. E ele fala assim que o maior milagre de todos é a oração. O maior milagre de todos é a oração. Aí ele escreveu assim: eu preciso apenas me voltar mentalmente para Deus e imediatamente sinto uma força que toma conta da minha alma, de todo o meu ser. O que é isso? Onde eu, um homem velho, insignificante, cansado da vida, pode obter essa força que me renova e me salva, me elevando acima da terra. Ela vem de fora de mim e não há poder no mundo que possa resistir a ela. Não é assim quando nós oramos, parece que algo, a gente chega muitas vezes na oração, se põe de joelhos, a gente chega quebrado, e quando a gente acaba de orar, parece que estamos cheios novamente, parece que mudou tudo, entrou uma força que a gente não sabe de onde vem, a gente não veio da frente, não veio de trás, veio, simplesmente veio. Eu quero mostrar para vocês que o poder da nossa oração nos faz ficar mais íntimos de Deus. Cada vez mais que nós oramos, nós nos tornamos mais íntimos do Senhor. O Senhor se torna cada vez mais perto da gente. Cada vez mais perto. E eu queria abrir lá em Mateus 6,6, texto bem conhecido. Ele fala justamente isso. Ele vem falando justamente isso. Ele falando assim. Pode ser que a minha versão esteja diferente aí, tá, gente? Tu, porém, quando orares, vai para o teu quarto, e após ter fechado a porta, orarás a teu pai, que está em secreto. E o teu pai que está em secreto te responderá plenamente. Eu achei interessante, eu separei essas duas palavras, secreto e plenamente.
Secreto é confidencial, é algo secreto, é algo que a gente não pode contar, ou a gente está ali, só eu e uma pessoa, é um secreto, é um confidencial. E plenamente, que no dicionário fala que é completo, inteiramente, completamente, aprovado, uma aprovação distinta. Então o Senhor, Ele quer um secreto com você para te recompensar completamente. O Senhor quer te recompensar completamente. E você, muitas vezes, não busca o Senhor, não vai para o secreto com Deus. E como é que você quer resgatar essa recompensa? O Senhor quer te recompensar, mas como é que você quer resgatar? E a característica de um íntimo secreto é uma amizade íntima, em que uma pessoa é muito próxima da outra, viver numa intimidade. É você ter uma intimidade. Muitas vezes nós somos íntimos, muitas vezes da nossa esposa, né? Nossa esposa é a pessoa mais íntima pra gente. Eu com certeza. Eu tenho quase certeza. Né? Depois de Deus, a minha esposa é o que mais sabe da minha vida. E eu achei interessante que ele fala assim: fecha a porta do teu quarto. É que ele fala lá: fecha a porta do teu quarto e orarás ao Pai. E fechar a porta do quarto é você deixar de fora as distrações. O mundo exterior é você entrar, fechar a porta. É só você e Deus. Como a música falou, é só você e Deus. E fechar a porta e entrar no sobrenatural com Deus. É você que tem que entrar. É você que tem que entrar. É chegar num encontro marcado com Deus. Você tem um encontro com Deus. Quando você abre a porta, você se dispõe a orar. Você abre a porta do teu quarto, fecha. Você está entrando num encontro com Deus. Você está entrando ali num particular seu com Deus. É um encontro marcado. É um encontro marcado, porque ninguém entra para orar e não tem resposta. Ninguém vai se ajoelhar e falar assim: não, senhor, eu estou aqui orando, mas eu nem precisa responder não. Só quero... Não, a gente quer que o Senhor fale com a gente, né? Oração é isso, é o Senhor conversar com a gente, falar com a gente. Porém, muitas vezes nós entramos no quarto, dormimos no quarto, acordamos no quarto, mas não sabemos quem está no quarto. Não sabemos quem está no quarto, por que estamos no quarto, quem está no quarto. Não sabemos nem por que estamos no quarto. Nós entramos para orar, entramos no quarto, mas a nossa mente está fora do quarto. Nós entramos no quarto, mas a nossa cabeça está naquela conta que vai cair lá para pagar, aquele dinheiro que vai cair na tua conta. Ai meu Deus, eu preciso pagar um negócio, o irmão, não sei o quê. A gente está no quarto, mas a nossa cabeça é como se você estivesse conversando com a pessoa, não está prestando atenção na outra coisa. Mas tu está aqui falando com ela está olhando, mas não está entendendo nada que você está falando. Porque ela não está ali com você. Não está. Eu separei aqui também 1 Samuel 3. 1 Samuel 3, ele vem contando quando o Senhor se apresenta a Samuel, né? Eu achei interessante, eu trouxe até numa versão aqui que eu vi, Almeida Revista e Corrigida, acho que é isso. E vai falando assim, do 2 em diante, vai falando assim: e sucedeu naquele dia que, estando Eli deitado no seu lugar, e os seus olhos se começavam já a escurecer, que não podia ver, estando também Samuel já deitado. Samuel estava deitado. Antes que a lâmpada do Senhor se apagasse no templo do Senhor, e em que estava a arca de Deus, o Senhor chamou a Samuel e disse ele: eis-me aqui. E correu a Eli e disse: eis-me aqui, por que tu me chamaste? Ele disse: não te chamei eu, torna a deitar-te. E foi e se deitou. E o Senhor tornou a chamar outra vez a Samuel. Samuel se levantou e foi até Eli e disse: eis-me aqui, por que tu me chamaste? Mas ele disse: não te chamei eu, filho meu, torna a deitar-te. Porém Samuel ainda não conhecia o Senhor. Grave bem, Samuel ainda não conhecia o Senhor.
e ainda não lhe tinha sido manifestada a palavra do Senhor. O Senhor, pois, tornou a chamar Samuel terceira vez, e ele se levantou e foi a Eli e disse: eis-me aqui, por que tu me chamaste? Então entendeu Eli que o Senhor chamava o jovem. Pelo que Eli disse a Samuel: vai te deitar, e há de ser que se te chamar, fala Senhor, porque teu servo ouve. Então Samuel foi e se deitou no seu lugar. Samuel foi e se deitou no seu lugar. Aí aqui que me chama a atenção. Acho que essa versão também. Então veio o Senhor, ali esteve. Então veio o Senhor e ali esteve. E chamou outra vez: Samuel, Samuel. E disse Samuel: fala, porque teu servo ouve. Naquele tempo, o Senhor não se manifestava para qualquer pessoa. O Senhor usava os profetas, ou aquele que ele queria usar naquele momento, né? Deus se manifestava para aquela pessoa, não era para todo mundo, né? Não tinha o Espírito Santo, não tinha Jesus lá, o nosso Consolador, né? O nosso advogado, não tinha. Então o Senhor se apresentava para aquele que ele queria usar. E Samuel ainda não conhecia. Samuel nunca tinha visto o Senhor, né? O Senhor não tinha se revelado a Samuel, somente a Eli. Eli era o instrutor de Samuel, né? Ele foi lá para a casa de Eli para aprender. E a Bíblia diz que Deus se pôs ali. O Senhor se pôs ali. Se pôs aonde? Aonde que o Senhor se pôs? No quarto de Samuel, no secreto de Samuel, no secreto, no íntimo de Samuel. Samuel estava deitado no seu quarto, ele estava no seu secreto, no seu momento, no seu íntimo, e o Senhor se pôs ali. Porém Samuel ainda não conhecia a voz do Senhor, e cada vez que o Senhor chamava Samuel, ele corria para onde? Para Eli. Por quê? Porque ele conhecia a voz de Eli, ele não conhecia a voz de Deus. E aí ele ia lá prontamente: eis-me aqui, me chamou? Eis-me aqui. E ele: não te chamei. Por quê? Porque ele andava com Eli, ele era instruído por Eli, ele tinha certa intimidade com Eli, ele só conhecia a voz de Eli. Ele só conhecia a voz de Eli. Samuel conhecia a voz do seu líder, Eli, porque andava, falava com ele e era instruído por ele. Como é que chega lá uma voz, chama ele? Ele não conhecia. Ele não andava com Deus. Ele não falava com Deus, não falava diretamente com Deus. É a mesma coisa. Deixa eu pegar aqui. Vou pegar. Não, meu dinheiro não, aquele. Vou pegar o Marquinho aqui. Marquinho, vem aqui, por favor. Você vai entender por quê. É a mesma coisa eu pegar aqui, ó. Sobe aqui. Melhor. Você é grandão também, assim. Mesma coisa eu pegar aqui com o Marquinho. Vamos até ali. E aí, beleza? Tudo bom? Então. Aí a gente se alegra. Marquinho. Quantas vezes a gente não senta ali na frente, conversando, dá uma risada, tudo. Não foi legal, tal? Pô, legal, Marquinho, então. Pô, muito legal te conhecer, tal, não sei o quê. Eu sou íntimo com ele. Você me conhece? Você me conhece? No íntimo? Você me conhece aqui, na igreja. Então eu ando com o Marquinho, me alegro com o Marquinho, porém eu não tenho intimidade com o Marquinho. Pode usar. Não tenho intimidade com o Marquinho. Então o que está acontecendo? Samuel andava, conhecia tudo, mas ainda não tinha intimidade. Não sabia quem era Deus. Aliás, ele sabia quem era Deus, ele não escutava a voz de Deus ainda. Deus ainda não tinha se revelado para ele. Mas isso tudo aconteceu porque a gente não tem intimidade. E isso acontece quando a gente não tem intimidade com a pessoa. A gente pode se alegrar, pode festejar e tal, mas a gente não tem intimidade. A pessoa não me conhece. Porém, quando você conhece, quando você tem uma intimidade com a pessoa, basta às vezes somente um olhar. Né? Nós andamos, falamos, se alegramos verdadeiramente com essa pessoa, né? Quando eu falo que intimidade,
nós temos muito com a nossa esposa, ou então com um amigo muito próximo, às vezes só de olhar assim a gente já sabe o que aquele amigo está falando, ou que a nossa mulher, né? Os homens, quando a mulher dá aquela olhada assim, já sabe, não precisa nem falar nada, a gente já conhece. E o negócio estreitou. Ah, ela não gostou. Ah, gostou. Mas é por quê? Porque tem intimidade. E Deus quer isso da gente, intimidade. Deus quer que a gente pegue assim, sabe? Ai, Senhor, poxa, eu queria uma caneta para escrever aqui. Aí, daqui a pouco, tem uma caneta aqui. Quando a gente tem intimidade com Deus, tem uns detalhes bem pequenininhos que a gente observa a mão de Deus. Quando a gente não tem intimidade, a caneta está aqui, eu nem tinha visto. É assim. Mas quando a gente tem uma intimidade, nas mínimas coisas. Eu costumo falar que numa bala, você chega assim, ai Deus, eu estava doido para chupar uma bala, tá tudo fechado, tudo tarde. Daqui a pouco vem lá o pastor Ney e fala, pô, quer chupar um house aí? Eu falo, meu Deus, já respondeu? É intimidade. Deus, Ele quer o nosso melhor, Ele quer o melhor pra gente. O problema é que a gente vai deixando de fora. Amém? Samuel, ele servia a Deus, seguia os mandamentos de Deus, mas não conhecia a voz de Deus, porque faltava intimidade com Deus ainda. Ele precisava ter essa intimidade de um face a face, de Deus falar e ele responder, e ele perguntar e Deus responder. Faltava isso. Ele ainda não conhecia essa voz. Mas o que nos tira do quarto? A gente está no quarto, mas o que tem nos tirado do quarto? Pensa aí, o que te tira muitas vezes do quarto? A raiva, a ira? Não sei. O que te tira do quarto? Eu fiquei pensando também, o que nos tira do quarto? E aí eu fui lá para Gálatas 5:19, diz assim: ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúme, ira, egoísmo, dissensão, facção, inveja, embriaguez, orgia e tudo quanto pareça com essa perversidade. Tudo isso. E eu ainda acrescentei mais: a falta de fé, a arrogância, a prepotência, a desconfiança, o medo, a pornografia, a falta de temor, o amor ao dinheiro, a desobediência, a mentira, a distração, as decepções, os nãos. Ai, pastor, eu posso ir lá? Não. O cara fica endemoniado. Falou não, ficou endemoniado, já perdeu a graça, né? Pastor, ai, não pode. Não, irmão, acho que ainda não é o momento. Já fica endemoniado. Já fica endemoniado, porque ele não quer escutar o não. E muitas vezes a gente está assim, e isso tira a gente do quarto. E aí fala não pra gente, fala, pô, como não? Pô, como não? E tal. E aí já vira, já quer sair da igreja, quer fazer né? Quer fazer aquele furdúncio. E não reconhecer a voz de Deus nos tira do quarto. Não reconhecer a voz de Deus nos tira do quarto. Quando nós não reconhecemos a voz de Deus, qualquer voz nos tira do propósito que Deus tem para as nossas vidas. Qualquer voz. Deus está mandando tu ir aqui, ó. Aí tu escuta uma voz. E tu não quer escutar essa voz aqui que está mandando aqui. Só um pouquinho, né? Cara, Deus está fazendo. Então, se você não tiver intimidade com Deus e escutar a voz de Deus, qualquer voz vai te tirar do caminho. Deus, Ele não nos guia. Ele nos guia do caminho que Ele quer. Só que se a gente não quiser, se a gente ficar escutando a voz do capirotozinho lá no teu ouvido, ah não, pô, esse caminho é muito longo, vai por esse aqui que é o estreitinho. Vai lá que é estreitinho. Vai lá ver onde o estreitinho te leva. Samuel saiu do quarto 3 vezes, porque ele ainda não conhecia a voz de Deus. E aí eu te pergunto, volta para o quarto. Eu te falo nessa noite, volte para o quarto. Você precisa voltar para o quarto. Volte para o quarto. Uma oração bem sucedida dentro do quarto é preciso ter. Eu coloquei aqui no cal. No cal, o que é isso? Eu coloquei pro meu genro. Tem no cal? Ele deu risada. No cal é não duvidar,
para a tua oração ser bem sucedida é não duvidar. Usar o nome de Jesus, porque Ele é nosso advogado, né? Ele é o nosso advogado. A gente precisa orar no nome de Jesus. Crer, aceitar a vontade de Deus e obedecer. Não duvidar é você entrar no quarto para orar, é você entrar no quarto e crer e acreditar que aquilo vai acontecer, acreditar que vai acontecer, que vai dar certo. É orar e falar com Deus, é você não duvidar que Deus pode fazer. E muitas vezes a gente entra no quarto, mas fica com o pé fora, né? Vai que. E aí, se a porta fechar, eu pulo para fora. Não, é entrar completamente no quarto. É crer, usar o nome de Jesus, deixar, né? Senhor, em nome de Jesus, vai lá, Senhor. Pô, intercede aí pela minha causa. É no nome de Jesus, não é no teu nome, não é no nome do pastor. Vai falar em nome do Deus lá, do pastor Ney, do presbítero Cláudio. Não é. É no nome de Jesus. Precisa crer, né? Aceitar a vontade de Deus. Aí Deus, tu tá orando, aí Deus fala assim no teu coração: não é o momento. Ah, Deus, Senhor, não sei o que. Não é o momento. Você está orando para que Deus faça a vontade dele, mas Deus fala não e você quer o sim. Então você não quer a vontade dele. Você já tem o seu sim dentro de você. Você já quer o teu sim. Você só está para tirar a dúvida. Senhor, é isso mesmo? Aí você fala não, fala, Senhor, é isso mesmo? Não. Senhor, sabe? Você fica insistindo na mesma coisa. E obedecer. Se Deus falou não, é não. Se falou sim, é sim. Quer que sua oração seja bem sucedida? É assim. Se o Senhor falou não, aceita a vontade de Deus. Se Ele falou sim, amém. Aceita a vontade de Deus, vai para frente. Se falou não, para que senão você vai sofrer. Amém? Acho que eu estou falando muito hoje. Uma oração plena, cheia de intimidade, não deve ser feita no meio do povo. O Senhor nos ensina a orarmos no secreto. Você precisa orar no secreto. Não adianta você querer fazer uma oração de intimidade no meio do povo. Os seus momentos os seus momentos mais íntimos são feitos no meio do povo. Você se troca no meio do povo. Chega aqui, peraí, gente, vou trocar minha calça. Você se troca no meio do povo? Não troca. Aí aqui é bem claro. Você usa um banheiro. Você usaria um banheiro de parede de vidro transparente? Né? Chegar a entrar no banheiro lá, é meu íntimo, é meu momento. Então eu tô no banheiro. Né? Lá em casa não tem essa. Eu fecho a porta, é meu momento. Vou fazer a barra, cortar o cabelo, né? O número 1, o número 2, banho e tal. É o meu momento. Ninguém vai botar uma câmera lá do Big Brother pra você ficar no banheiro lá fazendo. Ninguém quer isso. Ninguém quer isso. Não dá, né? Pois precisa ter um secreto. Precisa ter um momento íntimo de você. Mulher que gosta, né? Tem uma mulher que gosta de estar no banheiro trancada. Porque ela tem uns truques, né? Ela tem uns truques lá de maquiagem e tal, de estica aqui, vai pra lá e tal. Mulher gosta de estar. Se você vê, ela quer saber o que você olha pra ela e fala assim: nossa, como você tá diferente, tá bonita. Ela, pô, deu certo. É isso. Porque é truque. A minha mulher costuma falar que a beleza da mulher sai com água e sabão. A grande maioria sai com água e sabão, né? Maquiagem e tudo. É muito engraçado. Você pega uma pessoa maquiada lá no Instagram, porque ninguém é feio no Instagram, já viu? Ninguém é feio, ninguém é pobre, ninguém passa por dificuldade, tá todo mundo rico lá no Instagram, né? O cara dá uma voltinha na catraia ali, já tira foto faltando no iate aqui e tal. É mais ou menos isso. As pessoas, ninguém é pobre no Instagram. É muito engraçado. Eu olho lá e fico de bobeira. Ou então a pessoa vai pro Arraial do Cabo, né? Aí ela tira 500 fotos. Aí durante o ano ela vai postando dia a dia, como se ela estivesse viajando todo dia, né? É uma vida de mentira, gente. Instagram é muito bom, uma ferramenta muito boa, mas bom, todo mundo precisa do secreto e do íntimo, né? Da mesma forma, o Senhor procura em mim e em você o secreto e íntimo, para que Ele possa nos abençoar. Temos que ter esse secreto, esse íntimo com Deus, sempre.
Precisamos desse momento com Deus. Se a gente não tiver essa intimidade com Deus, não adianta nada. É como uma lata vazia, batendo e só ecoando. Só ecoando. Estar no secreto com Deus é ter intimidade com Ele, falar com Ele, se confidenciar. É estar ali no íntimo. É uma coisa confidencial. Em uma oração coletiva você não consegue fazer isso. Você não consegue. Eu escrevi que uma oração coletiva camufla a essência de muitos. Os supostos pedidos de oração são pedidos superficiais. São pedidos superficiais. Uma oração coletiva esconde a verdadeira essência do coração e a intimidade de muitos. Ninguém chega aqui, ó, Senhor, sabe aquele pecado lá, Senhor, assim. Por quê? Senão o irmão vai escutar, né? Mas é assim, a gente está passando mal bem. E Deus, Ele gosta de escutar o que é que a gente precisa, né? Aquilo que a gente precisa. E o que a gente realmente precisa, a gente não fala do lado de uma oração. Não vai chegar aqui, Senhor, sabe aquela mazela que está me atrapalhando? Não vou falar. Ninguém faz isso. Mas aí vai chegar assim, irmão, ora por mim, estou passando por uma luta aí. É assim as orações superficiais. A gente está junto. A gente está junto ali com o pessoal. Ninguém abre o coração assim. Ninguém faz isso. E é por isso que a gente precisa ter esses momentos secretos com Deus, confidenciais. Confidenciais. Eu peguei outro texto aqui, pequenininho também, que é quando Davi rasga o coração dele. Salmo 51. Eu achei bem interessante. Ele vem falando assim: tem piedade de mim, ó Deus, segundo a tua misericórdia, conforme a tua grande clemência. Apaga minhas transgressões, lava-me toda a minha culpa e purifica do meu pecado. Pois o meu íntimo conhece as minhas transgressões e trago sempre presente o horror do meu pecado. Pequei contra ti somente, e pratiquei o mal que tanto reprova. Aí no 7 ele vai falando: portanto purifica-me como isopo, e se ficarei limpo. Lava-me, e mais branco do que a neve serei. Faz-me voltar a ouvir júbilo e alegria, e os ossos que esmagaste exultarão. Esconde o rosto do meu pecado e apaga todas as minhas iniquidades. Ó Deus meu, cria em mim um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. E não me afaste da tua presença, nem tire de mim o teu Santo Espírito. Será que a gente tem desse jeito a gente consegue orar realmente, que nem Davi assim? Tá no meio do povo lá, Senhor, só contra ti eu pequei, eu sei o quanto que eu pequei com aquela situação, aquela coisa. A gente não vai fazer isso, não vai. Na verdade, nesses momentos, nós somos covardes. Nós somos covardes. E é por isso que a gente precisa de ter o confidencial com o Senhor, de orar no secreto. Porque tem coisas que minha mulher sabe, minha vida é um livro aberto com a minha esposa. Mas eu tenho certeza que eu não falo 100% tudo que eu penso, ou que são as minhas aflições, e nem ela fala para mim. Nem ela. Mas para Deus não tem como. Para Deus a gente precisa falar. Não tem como ter uma verdadeira intimidade com Deus no coletivo, porque ninguém expõe as mazelas. Vamos lá. Porém, quando oramos no secreto, oramos de coração, alma e espírito. Quando nós oramos no secreto, a gente está de coração, alma e espírito. Nós ficamos nus na frente de Deus. Nós ficamos nus, porque o Senhor, Ele sabe o que está acontecendo. É só você que acha que Ele não sabe. Mas Ele quer ouvir da tua boca. Ele quer ouvir você falar. E aí, quando a gente consegue fazer isso, nós contamos as nossas maiores aflições. As maiores aflições verdadeiramente. Quando a gente consegue mesmo estar ali com o Senhor, sabe, abrindo realmente nosso coração, falando para Deus, com toda a verdade. Porque você sabe que o Senhor já sabe.
Você sabe que o Senhor já sabe. Então para que vai esconder? Para que vai esconder? Ou então chega lá para orar e fala assim: Senhor, o Senhor sabe, né? O Senhor sabe. Não, o Senhor quer ouvir, quer que você confesse o teu pecado. Você precisa confessar o teu pecado. E em Jeremias 29:11, desculpa gente, hoje é quarta-feira, né? Diz assim, 29:11, diz assim, ó: porquanto somente eu conheço os planos que determinei a vosso respeito, declara Deus, o Senhor. Planos de vos fazer prosperar e não de vos causar dor e prejuízo. Portanto, para vos dar esperança e um futuro melhor. Então me invocarei e chegareis a mim para orar, e eu vos darei toda a atenção. Olha só que interessante. Vós me buscareis e me encontrareis quando me buscareis de todo coração. E o Senhor fala, eu me deixarei ser encontrado por vós, assegura o Senhor. Quando você rasgar o teu coração, o Senhor vai deixar você encontrá-lo. E Ele vai te encontrar. Ele vai te responder. Ele vai te dar atenção para a tua oração. Porque se você estiver fazendo aquela oração assim, Senhor, faça bem, faça mal, amém, né? Tem muita gente que ora assim na alimentação, né? Faça bem, faça mal, não, sei lá, eu não sei assim, eu não oro dessa jeito. Faça mal, faça bem, em nome de Jesus, amém. É isso. Tu acha que o Senhor está escutando essa tua oração? Você só está fazendo só para desencargo de consciência. Faça mal, faça bem. O Senhor não quer essa tua oração. Ele quer que realmente você agradeça um prato de comida. Quer que você agradeça. E aí, não tem porquê, né? Tem muita gente que ela está no coletivo, está lá na oração. Aí ela quer demonstrar a intimidade que ela tem com Deus, né? Eu sou íntimo de Deus, hein, pastor? Aí se o pastor estiver ainda na oração, Senhor, eis que estou aqui o teu servo, se ainda tenho crédito no céu e tal. Não é isso. Você não tem nem, você quer demonstrar intimidade se você não tem nem intimidade no secreto com Deus? Como é que você quer demonstrar intimidade no meio do povo? Você não precisa disso. Orar dessa forma no meio do povo. Você precisa orar diante de Deus e rasgar o teu coração. Agora você quer demonstrar que você tem o quê? Poder? O poder não é teu, é de Jesus. É Deus que dá esse poder. De você impor as mãos e a pessoa ser curada, mas dentro do teu nome, no nome de Jesus. E aí, não, Senhor, você ainda tem o crédito do céu, cura agora, liberta, salva. É demonstrar para quem? E aí chega em casa e o cara não pega na palavra. O cara não entra no quarto e faz 1 minuto de oração. O cara não tem intimidade com Deus. Ele só tem coletivo com Deus. Se o irmão orar, eu vou orar junto. Se o irmão não orar, paciência. Mas amanhã eu oro, né? Não, mas segunda-feira, que nem dieta. Comece na segunda orar, viu, pastor? Estou na segunda-feira. Não quer. As pessoas não querem intimidade. As pessoas não querem intimidade. A gente precisa buscar essa intimidade com Deus. E isso foi ensinado por Jesus. A intimidade, o a sós, foi ensinado por Jesus. Vamos lá, Mateus 26. Hoje eu estou passeando, hein, pastor? Mateus 26, 36. Ele conta aqui um pouco do Getsemane. Jesus orando no Getsemane. Diz assim: seguiu Jesus com os seus discípulos e chegou a um lugar chamado Getsemane. Disse-lhe: assentai-vos por aqui enquanto vou ali orar. Logo levou consigo a Pedro e a 2 filhos de Zebedeu. E começando a entristecer-se, ficou profundamente angustiado. Então compartilhou com eles, dizendo: a minha alma está sofrendo dor extrema, uma tristeza mortal. Permanecei aqui e vigiai junto a mim. Seguindo um pouco mais adiante, prostrou-se o rosto em terra e orou: Pai, ó Pai, ó meu Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Contudo, não seja feito o que eu desejo, mas o que tu queres. Olha aqui,
ele foi com os discípulos, aí ele separou 3 lá, Pedro, mais os 2 filhos de Zebedeu, e subiu mais um pouquinho lá, foi mais para frente. Daqui a pouco ele contou para ele, falou: agora vocês ficam aí que eu vou a sós com Deus. Ele tinha todo o poder, ele era todo poderoso. É ou não é? Era não, é ainda, né? Ele é todo poderoso. Ele precisava ir a sós com Deus? Ele precisava falar: Senhor, não. Mas o Senhor foi lá e ainda fala que ele colocou o rosto em terra. Ele se humilhou diante do Senhor, diante de Deus. Ele foi do a sós, ele e Deus. Era só os 2. Os outros estavam próximos, mas ele estava no a sós com Deus. No a sós. Jesus, ele nos ensinou isso. Ele foi para o secreto, para o confidencial. Ele estava ali no confidencial com Deus. Confidencial. Maravilhoso, Deus é maravilhoso. Cada hora que eu... Meu Deus do céu. Mas quais são as recompensas da intimidade, do secreto, do a sós com Deus? Quais são as suas recompensas quando você busca essa intimidade com Deus? Eu separei 6 aqui. É ser guiado por Ele, ouvir a sua voz, ter intimidade profunda, experimentar experiências extraordinárias, desfrutar do melhor de Deus nessa terra, alcançar as mais plenas e incontáveis recompensas da parte de Deus. Tem uma aí, pastor? Tem uma aí do... Qual é a recompensa de ter um a sós com Deus? Fala uma aí. Fala uma aí, Cláudio. Mais intimidade, é uma recompensa. Tem. Depender do Senhor, é o a sós. Você orar, você tá ali, aconteceu uma situação, aí você se desespera, você fica doido, meu. Vai pro a sós, tem uma recompensa pro a sós. E o a sós, muitas vezes, não é só você e sua esposa lá. Deixa, às vezes, a tua esposa ter o íntimo dela lá, e vai ter o teu íntimo também. Vocês precisam, claro que o casal precisa orar junto, mas também vocês precisam ter o íntimo de vocês, ter o particular de vocês com Deus, o segredo. Não é o segredo, não, o secreto. Orar é como se fosse uma respiração da tua alma. Já percebeu isso? Quando você ora, parece que a tua alma respira. Quando você não ora, parece que a tua alma está sufocada. Está lá sufocada. E aí você começa a ficar angustiado, começa a ficar deprimido. E porque você está sufocado. A tua alma está sufocada, você não está orando. Ou não está orando da forma correta ainda. E você está sufocado. É como quando você deixa de orar, é como você desligar os aparelhos de um doente que está lá em fase terminal. Está lá só no pi, pi. Aí tu desliga, passa algumas horas, alguns momentos. Pi. E é assim. A gente para de orar, a gente fica assim, ó. Pi. Hoje eu não orei. Pi. Amanhã não orei. Passou mais um dia. Pi. Pi. Daqui a pouco você não está nem mais na igreja, não quer saber de mais nada. Você não quer nem saber de Deus, porque você já morreu. Você acabou morrendo, porque você não ora, você não busca, você não acende a chama de dentro de você. Você precisa acender. Existe uma chama que existe uma chama dentro da gente. E essa chama, ela é abastecida, sabe com o quê? Com o joelho no chão e oração. Cada hora que você ajoelha para orar, parece que você bombeia mais gás lá para a chama. Aí tu ajoelha e vai mandando gás para a chama. E a chama permanece ali. Tem gente que tem tanta intimidade com Deus que a chama dele virou um maçarico. Que é tão forte. Nós precisamos ter essa oração contínua, né? Que nem Daniel. Daniel, ele orava. Estou lendo o livro de Daniel aí como um abençoado. E também está falando demais. Daniel orava assim, cara, sempre. E Deus recompensou Daniel. Tentaram tanto contra a vida, mas aí isso é para outro papo. Mantemos a chama acesa quando nós entramos no quarto. Quando
nós estamos dentro do nosso quarto, no secreto com Deus, orando ao Senhor. É nessa hora que a gente mantém cada vez mais a chama acesa. Mas quando essa chama vai ficando pequenininha, se apagando, dentro de cada um de nós, passamos a desconfiar de tudo e de todos. Já viu quando a pessoa está melancólica, né? Não sei o que, ela não ora, ela não busca, vai na igreja de vez em nunca, e aí ela vai morrendo. E aí ela reclama, ela murmura de tudo, ela fica murmurando. Aí tu vai falar com ela, nem conhece, né? Você vai falar com ela, não, eu já sei. Não, já sei. Não, eu não vou porque aquela pessoa não muda. Tá louco, meu, só murmura. Por quê? Porque uma coisa ela já perdeu, uma coisa importantíssima. Quando ela começa a murmurar e ficar desse jeito, ela já perdeu uma coisa importantíssima, que é a intimidade com Deus. Ela já perdeu, a intimidade com Deus já passou longe dela. Já está tão longe dela que ela só olha para as coisas murmurando, só olha para as coisas, ó céus, ó vida. É do nosso tempo, né? Ó céus, ó vida. Porque ela já está tão... eu não quero mais saber. Tá louco. Toda hora vou lá naquela igreja. Pô, pintaram de azul, pastor. Não vou mais, pintaram de azul. Qualquer coisa é motivo para ela murmurando de tudo, porque ela já não tem mais intimidade. Porque quando a gente tem intimidade com Deus, nada nos separa do amor de Deus. Nada. Que coisa aconteceu ali. Amém, glória a Deus. Vamos caminhando aqui para frente. A gente fica disposto. A gente não está preocupado se, que nem o irmão falou lá, se tem uma prancha em cima do púlpito, se a parede é preta. Não está mais preocupado com isso. A gente está preocupado em ganhar a alma para Cristo e pregar o evangelho, sair pelo mundo e ganhar o evangelho, e pregar o evangelho. A gente não se preocupa mais com esse negocinho. O tênis do pastor é vermelho. O Paulo tá careca. Para, gente. Quando a gente está íntimo com Deus ali, essas coisinhas pequenas aí já não faz mais efeito, já não está nem mais aí, sabe? Amadurece. Quando você ora, você busca, você está ficando mais maduro cada vez mais. Amém? E aí essa pessoa ela passa a ficar, né, com esse melancólica, derrotada. Nossa. E aí, irmãos, só luta, pastor, só luta. O cara nunca sai da luta, né? A hora que sai. E aí ela começa a sair, sabe o quê? Do quarto. Ela sai do quarto, porque o quarto é a presença de Deus, então ela sai da presença de Deus. E fora do quarto, nós ficamos vulneráveis contra o contra-ataque do inimigo. Fora do quarto, nós vamos ficando longe da presença de Deus. Parece que vai se criando barreiras, e você às vezes quer até voltar, mas não consegue, porque a barreira é muito grande. Fora do quarto, começamos a desagradar o coração de Deus, já não temos mais esperança, já não temos mais confiança, a nossa fé vai embora. Eu já não acredito tanto assim. Eu estou fora do quarto, a minha fé já não é mais essa fé de mover montanha não, viu, pastor? Vocês nem se movem um fio de cabelo, mas nem sei, viu? Nem sei. Já não queremos mais saber de Deus. Não queremos mais saber de Deus quando a gente está fora do quarto. E o pior é não querer. Já não queremos mais a Deus, né? Pior de não querer é abandonar. Pior de não querer é abandonar. Porque abandonar é você ter e não querer mais. Quando a pessoa você prega para ela não quer Deus. Agora quando ela tem e abandona, é pior. Você pega como você tiver um filho e jogar ele fora. Você joga fora, porque você teve. Tem gente que quer ter e não tem. Aí você tem e joga fora. Então era melhor que você não tivesse. E aí Pedro fala assim, 2 Pedro vai falando assim, 2 Pedro 2:21 fala assim: porque lhe teria sido melhor não haver conhecido o caminho da justiça, do que depois de conhecê-lo, darem as costas aos santos mandamentos que lhe havia sido concedido. Olha só, melhor era você não ter conhecido. Se é para você estar na igreja e para daqui a pouco você virar as costas para Deus, era melhor você não ter ido conhecido. Era melhor. Agora se você está, permanece, seja firme,
Vai para frente, vai para cima, ora, busca. Ah, irmão, tô com dificuldade. Cola no pastor, nos presbíteros, nos diáconos, não sei. Cola em alguém que tem um pouco mais de experiência para te ajudar. Porque eu também já cheguei aqui, eu já tive um primeiro dia aqui. Para mim, eu fiquei 20 e poucos anos no mundo. Tudo que quando eu me converti, que foram me falando, ah, não, Paulo, tá errado. Tudo que eu fazia há 20 anos, eu achava que era certo. E aí eu fui procurar para ser discipulado. Eu fui discipulado, e fui crescendo, fui aprendendo, e estou aprendendo. Porque a vida cristã é essa, é um aprendizado todos os dias. Todas as horas você está aprendendo. Amém? Fora do quarto, somos atacados por decepções, mágoas, frustrações, medos, tristezas, todas essas mazelas doidas que nos tiram da presença de Deus, nos deixa cada vez mais longe de Deus. Fora do quarto, os ventos são mais fortes, as nuvens mais intensas, as chuvas mais intensas, as nuvens mais escuras e os dias mais cinzentos. Quando a gente está fora do quarto, tudo parece sem graça. E aí eu te falo mais uma vez, volte para o quarto. Volte para a presença de Deus. Fique na presença de Deus. Não saia mais da presença de Deus. Fique firme. Porém, dentro do quarto é onde nós conseguimos rasgar o nosso coração. Rasgar o nosso coração, as nossas vestes para Deus. Sabe? Dentro do quarto não adianta o teu relojão, a tua camisão, o teu carrão. Dentro do quarto é tu e Deus, só um pedaço de carne e nada mais. Sabe? Não adianta o quanto você tem juntado no banco lá. E então, se tu é bombado, se tu é gordinho, se tu é careca, é cabeludo. Dentro do quarto é como se você estivesse nu. E é onde você consegue rasgar o coração. Dentro do quarto conseguimos contar tudo para Ele, falar tudo verdadeiramente. É lá dentro do quarto que eu consigo ser verdadeiro, plenamente verdadeiro com Deus. É lá dentro do quarto. Dentro do quarto nós choramos com toda sinceridade, sem vergonha e sem medo. Eu não posso chorar, viu? Senão vão tirar sarro de mim lá. Então eu não quero. Eu tenho vergonha, eu vou chorar aqui na frente de todo mundo. Mas lá dentro do quarto você tem que, como o pastor fala, aquele ranho descendo aqui, as lágrimas, faz aquela poça de baba no chão, mas põe o joelho no chão e ora, sabe, se derrama mesmo, rola no chão, põe a tua cara no pó, sabe, até o Senhor responder, até o Senhor tocar o teu coração. E eu duvido que se você fizer isso, o teu coração plenamente na tua oração, se o Senhor não vai te tocar, se o Senhor não vai fazer alguma coisa, eu duvido disso. Dentro do quarto fazemos as maiores e mais verdadeiras confissões para Deus. Guardamos as coisas de mais valores que possuímos dentro do quarto, né? Mas é o nosso quarto, eu guardo lá, a gente vai guardando. Eu sei dessa maneira, eu pego tudo, relógio, carteira, tudo e guardo no meu quarto. Porque quando eu vou sair, eu sei onde tá tudo lá. Sabe, eu pego minha carteira, tudo a gente guarda, é nosso íntimo, é o nosso secreto, é o nosso confidencial. É o nosso confidencial. Sabe o que tu tem que guardar no quarto? A presença de Deus. Deus, estou aqui, ó. Vamos lá, fala comigo aqui, Senhor. Precisa que o Senhor fale comigo grandemente. Dentro do quarto o céu desce. Olha só, o céu desce. Eu falei aqui domingo, acho que é domingo aqui. A gente consegue alcançar o céu quando nossos joelhos se dobram. A gente pode alcançar, se esticar o máximo possível, mas a gente só consegue alcançar o céu quando nossos joelhos se dobram. Agora imagina aí vocês assim, ó, uma imagem, um lugar que tu fala assim, esse lugar me traz paz. Esse lugar, nossa, sinta a presença de Deus nesse lugar. Lá a gente vai pra colônia de férias lá, tem um lugarzinho lá que eu gosto de olhar assim, parece que Deus está falando comigo ali naquele lugar. Eu sinto paz olhando para aquele lugar. É assim dentro do quarto. É uma paz que excede todo entendimento. É
uma paz. É como se você estivesse olhando para esse lugar, ou então estivesse nesse lugar. Você, quando entra no teu quarto, que você rasga o coração, é uma paz que invade o nosso ser, assim, que aí tu sai do quarto, né? Vazio, mas cheio da presença de Deus, né? Vazio dos problemas, dos pecados, das mazelas doidas aí da nossa vida. Volte pro quarto, irmãos. Volte pro quarto. Eu vou insistir hoje, ó. Volte pro quarto, volte para a presença de Deus. É lá que as coisas são mais legais, as coisas são mais gostosas na presença de Deus. Tudo é mais gostoso na presença de Deus. Eu queria fazer uma pergunta aqui para vocês, se alguém aqui conhece a Dona Constância. Conhece a Dona Constância? Conhece, pastor? Conhece? O Lucas não. Conhece? Alguém conhece a Dona Constância? A Dona Constância, quem não conhece, ela é a irmã da inconstância. Conhece? É a irmã da inconstância. Tem que conhecer a constância, irmão. A gente precisa conhecer a constância. A constância que nos faz ficar próximos e mais íntimos de Deus. É você ser constante. A sua constância, ela vai te deixar na presença de Deus. A sua constância vai te deixar cada vez mais firme, mais constante com Deus. Porque se eu não for constante, se for inconstante, andar com a dona inconstância, não adianta. Nós vamos ser alto e baixo. Tô bem, tô mal. Tô bem, tô mal. Mas quando nós somos constantes, nós somos constantes. E vamos direto. Às vezes dá uns, mas não é assim. Às vezes dá umas lombadinhas no meio do caminho. Mas é a constância que nos vai fazer, que vai fazer isso com a gente. A gente precisa ser constante, precisa ter uma vida constante. Se eu oro, eu preciso ser constante. Se eu leio a Bíblia, eu preciso ler a Bíblia constantemente. Eu não posso ver tudo. Eu tenho uma mania, o Naldo até falou uma coisa, eu comentei aqui na reunião de homens, que a primeira coisa que eu leio no meu celular quando eu acordo é o devocional da Bíblia. Eu não leio nada de WhatsApp, Facebook, de mensagem. A primeira coisa eu clico lá, quero ver um devocionalzinho. Depois eu vou ler a palavra, mas eu quero ver aquilo que Deus está falando naquele dia. Às vezes eu fico meditando naquela palavra. Muitas vezes eu fico meditando nela. Mas é a primeira coisa que eu acordo e faço, é ler nem que for um versículo ali, mas é uma constância. Sempre isso me fortalece a cada dia, né? Claro, eu passo por dificuldade, eu não sou super-herói, gente, eu não sou super-herói, mas a gente passa por, mas a gente tem a certeza, quando a gente está constante, a gente tem a certeza da vitória. O Senhor espera de cada um de nós uma ação, para que Ele possa agir por completo na nossa vida. E toda ação tem uma reação. Então, quando você busca, o Senhor responde. Quando você ora, o Senhor responde. Quando você está na casa do Senhor, o Senhor responde. O Senhor faz, o Senhor cuida, o Senhor... Você não tem que se preocupar com mais nada. Porque você está fazendo, você está constante, você está buscando, você está tendo uma ação. Agora tem gente que fica inércia. Deus não fala comigo. Deus não fala. Hoje o irmão fala que Deus fala, mas Deus não fala comigo. Mas também tu não busca. Tu também não lê. Quer ver Deus falar contigo? É aqui, ó. Deus fala muito aqui. Olha o tamanho de quando Deus fala. Olha a grossura. Bom, lê de Gênesis a Apocalipse que Deus vai falar contigo. Lê. Porque é assim. A palavra ela se renova cada dia. Cada dia. E se você se encontra assim fora do quarto, irmão, é essa noite que eu quero que você assim se coloque diante do Senhor. Volte para o quarto. Volte mesmo para a presença de Deus. Se você está sendo um crente superficial, tendo orações superficiais, chegou o momento de você como a Sara falou aqui no louvor, mergulhar, sair do superficial, entrar no sobrenatural. Amém? Eu vou colocar o louvor novamente aí. Se você sentiu assim, se Deus falou realmente com você, eu não vou fazer apelo aqui. Eu estou falando para cristão aqui. Se você sentiu que você está realmente assim, um pouquinho longe da presença de Deus, ou você poderia ter dado mais, chegou o momento. Pode apagar aqui também, Mateus. Imagine que aqui você está no teu quarto. E se Deus tocou no teu coração, se prostre diante do Senhor.
Eu sou o primeiro a fazer isso, porque eu preciso disso todos os dias.